Paz do Senhor, irmãos. Vou abrir meu tablet aqui, irmãos. Aqui, quando você vai, a idade vai chegando, aí a tela do tablet tem que ficar maior, né? Glória a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Irmãos, é motivo de muita alegria de estar aqui nesta manhã. E quando o pastor Wallace nos deu essa missão de estarmos ministrando nesta manhã, eu falo aos irmãos que dia 13 de janeiro agora de 2025, fez 40 anos, por graça e misericórdia, que Jesus me tirou do mundo. E desde a minha mocidade, irmãos, o Senhor me deu o privilégio de falar de Jesus, de testemunhar. Não sou um grande pregador como muitos que nós temos aqui, mas eu confesso aos irmãos que eu não me acostumei ainda, irmãos. A barriga, ela gela as pernas tremem, porque nós estamos falando a noiva do Cordeiro. E eu gostaria de chamar os irmãos para esse tema que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Nós estamos, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre Efésios. E esse capítulo 2 de Efésios, irmãos, eu digo aos irmãos que ele moeu a minha vida, irmãos. Deus me fez entender muitas coisas que eu não havia entendido durante esses 40 anos de caminhada com o Senhor. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi: fomos salvos para servir. Irmãos, mas nós fomos salvos, nós estamos caminhando rumo à nossa nova cidade, à nossa nova morada. E nós temos um caminho a percorrer. Nós temos um caminho a seguir. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de Efésios, do capítulo 2, versículo 1, até o versículo de número 10. O irmão que trouxe a sua Bíblia, essa Bíblia física, abra ela aí, vamos manusear a Bíblia. E se você puder, deixe ela aberta depois. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão, a minha versão ela é NVI, mas eu acho que ela tem um pouco de diferença, né? Eu não sei o porquê, mas é NVI a minha versão. Ela diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Irmãos, Paulo, quando ele escreve esta carta aos Efésios, no ano mais ou menos de 60, 62 depois de Cristo, Paulo ele já tinha passado pela cidade de Éfeso. Neste momento, Paulo ele estava preso em Roma, e era um cárcere como se fosse uma prisão domiciliar. Se os irmãos lerem depois lá em Atos, capítulo 28, versículos 16 até o 30, vocês vão ver que Paulo ele estava numa casa alugada, e ele sobre a guarda romana. E Paulo, irmãos, ele era acompanhado por um soldado o tempo todo lá nessa casa que estava alugada. Paulo ele era acompanhado, mas ele tinha liberdade de receber as pessoas, de falar, Ele tinha essa liberdade. E quando Paulo ele escreve aos Efésios, não somente aos Efésios, mas para todas as igrejas da região ali da Ásia Menor, quando Paulo escreve para eles, a cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade portuária, era uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, e além da questão portuária, nesta cidade tinha o templo da deusa Artemis ou Diana, e muitas coisas, irmãos, geravam em torno dessa idolatria, desse miticismo que havia ali nessa cidade. E Deus, irmãos, usa a vida de Paulo de uma maneira sobrenatural, a ponto de trazer prejuízo para aqueles comerciantes que comercializavam souvenirs, comercializavam as coisas relacionadas ao templo. Paulo, Deus usa Paulo de uma forma tão especial, irmãos, e as pessoas se levantam contra Paulo, e ele continua firme. As pessoas, irmãos, de Éfeso têm a sua vida mudada, e Éfeso é um lugar onde habita muitos gentios, mas também tem muitos judeus que habitavam ali. E quando Paulo então escreve esta carta para os Efésios, Paulo já está fora de lá há algum tempo. E aí eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. A igreja de Éfeso, irmãos, ela já tinha experimentado o poder da transformação, da salvação. Os irmãos da igreja de Éfeso já tinham sido elogiados por Paulo pelo grande amor que eles tinham para com os irmãos. E aí eu pergunto aos irmãos: é possível, irmãos, nós cremos em Deus, convivermos numa igreja em que o amor ele é bem presente e de forma prática, e ainda assim, irmãos, a gente está desanimado com a vida? A gente está desanimado perante a vida? É possível que isso aconteça? Essa, irmãos, era exatamente a situação dos Efésios, dos irmãos que estavam lá. Então Paulo,
ele escreve essa carta com alguns propósitos, lembrando os irmãos de algumas coisas. Então, Paulo, ele escreve essa carta com o propósito de encorajar os cristãos, irmãos, de Éfeso e aos arredores ali, ensinar sobre a unidade da igreja como corpo de Cristo. Inclusive, hoje na lição 4, foi tratado sobre esse assunto também. Expor as verdades espirituais e profundas sobre a salvação. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, nós viemos para a igreja, adoramos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, mas nós precisamos entender, irmãos, a profundidade da riqueza da nossa salvação, a graça da salvação e o propósito eterno de Deus para conosco. E também um dos propósitos de Paulo foi oferecer orientações práticas para a igreja. Então, irmãos, eu queria convidar os irmãos, antes de nós entrarmos no Fomos Salvos para Servir, eu queria falar para os irmãos o seguinte: quem éramos nós sem Cristo? Qual era a nossa situação sem Cristo, irmãos? E se você puder acompanhando aí, você vai ver no primeiro versículo, irmãos, que ele diz: e nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Era essa a nossa situação. Nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos delitos e nos nossos pecados. E quando nós estamos mortos, nós somos incapazes de responder, nós somos incapazes de atender um chamado de Deus, porque o morto, ele não tem vontade própria. O morto, irmãos, quando ele está lá morto, a gente chora, a gente vai até lá, a gente chora, a gente pode até derramar lágrimas sobre ele, vai ficar uma saudade tremenda. Porém o morto, ele já não tem mais vontade própria. Ele vai ter que ser conduzido pelos familiares, ele vai ter que ser levado pelos familiares. Não tem vida. E essa era a nossa condição, não tínhamos vida. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos também, irmãos, escravos. Nós éramos escravos, essa era a nossa situação sem Cristo. Primeiro, nós estávamos mortos. Depois, nós éramos escravos. Escravos do que, irmãos? Olha o que diz o versículo 2: nos quais nós estávamos escravizados pelo pecado, diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Nós sabemos, irmãos, que quando a Bíblia fala de mundo aqui, ela está falando do sistema, ela está falando de como as pessoas se comportam. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas se comportam. E nós éramos escravos desses sistemas, nós estávamos seguindo o curso deste mundo, como todas as pessoas. Nós éramos escravos, irmãos, do diabo. É o que diz as Escrituras, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa situação: escravo do mundo, escravo do diabo e, por último, escravo da carne. É o que diz o próximo versículo, que diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa condição sem Cristo. Nós éramos mortos, nós éramos escravos, e ainda diz assim: e nós estávamos destinados à ira. Nós estávamos destinados à ira, filhos da ira, sem esperança e sem Deus. Essa era a nossa condição. Sem Cristo, irmãos, nós não estamos apenas perdidos, nós estamos mortos, cegos e inimigos de Deus. E o que Deus fez por nós? Eu não sei, irmãos, se os irmãos
ao lerem a Bíblia, os irmãos algumas vezes se depara com algumas coisas que parece que ela cresce diante dos seus olhos. Coloca o versículo 4, irmãos. Na minha tradução aqui, ela começa dizendo assim, mas todavia, entretanto, sabemos que tem o mesmo significado. Mas quando eu li, qual era a minha situação, que eu era morto, que eu era escravo, que eu estava destinado à ira, e que eu não poderia fazer absolutamente nada, eu não poderia fazer absolutamente nada para que eu fosse salvo ou tivesse essa situação modificada. E ali, quando eu li, irmãos, esse versículo, mas Deus, aleluias, quando eu li, irmãos, que é toda essa minha condição para trás, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluias, nós fomos amados, irmãos. A palavra do Senhor diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando Ele nos amou, irmãos, aí então, não porque nós merecêssemos este amor, merecêssemos esse amor, mas por quem Ele é. Ele nos amou, irmãos, porque Ele é Deus. E aí Ele diz assim, olha, mas esse grande amor, o que Ele fez por nós? Primeiro Ele me amou, depois o que Ele fez? Ele me deu vida. Ele me deu, eu estava morto, agora eu não estou mais morto, agora eu tenho vida. Ele me vivificou espiritualmente. É o que o texto diz, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Nós fomos vivificados, nós fomos, irmãos, ressuscitados, nós fomos exaltados com Cristo. E tudo, irmãos, tudo é pela graça. O versículo de número 8 ele vai falar, o versículo número 8 ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos salvou, irmãos, não porque éramos bons, não porque fôssemos justos, não porque fôssemos melhor do que alguém, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele é o canal, a graça, a origem. Toda a glória, irmãos, ela deve ser direcionada a Deus. Como eu disse, não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer para sermos salvos, mas a graça, ela nos alcançou. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, eu tinha uma condição que eu era morto, mas Deus fez alguma coisa por mim. Eu era morto, eu era escravo, aí Deus interveio ao meu favor. E quem somos agora, irmãos? Quem nós somos agora? Veja o versículo de número 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Só até aqui. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Irmãos,
eu não sou um pregador letrado em hebraico, em grego, como a irmã Eunice, professor Eunice, por exemplo, que é muito bom. Mas quando eu li esse texto aqui, irmãos, pois somos feituras de Deus, eu tenho uma Bíblia que ela traz lá um original, e aí eu fui pesquisar, irmãos, poema, ou seja, nós somos um poema que Deus está construindo. Nós somos um poema que Deus está escrevendo. E nós só seremos concluídos, irmãos, esse poema só será concluído quando nós formos arrebatados e estivermos para todo sempre com o Senhor. Mas quem somos nós agora, irmãos? Nós somos uma obra-prima do Senhor. Nós que outrora andávamos, como diz as Escrituras, na nossa carne, cumprindo a vontade da nossa carne e do pensamento, agora, irmãos, nós somos criados em Cristo. Essa palavra, irmãos, de obra-prima, ela fala sobre uma criação com todo cuidado, planejada, como uma poesia, como uma escultura. Eu quero dizer para você que você não é um acidente. Você está aqui não porque você desejou, mas você está aqui segundo a graça e misericórdia de Deus, que te alcançou e te trouxe até este lugar, para adorar, para bendizer, mas para reconhecer qual era o seu estado e como você está hoje. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus, Ele não nos consertou. Deus não nos consertou, irmãos. Deus, na verdade, Ele nos criou novamente. Ele nos recriou. Glórias ao nome de Jesus. É o que a palavra diz, irmãos, que eles, criados em Cristo, nós fomos criados em Cristo. Então aqui, irmãos, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova origem. A palavra do Senhor diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, uma nova origem. E nós temos, irmãos, uma nova missão. Nós temos uma nova missão. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos: para que vivemos? Nós somos recriados em Cristo, nós somos vivificados em Cristo, nós somos ressuscitados com Cristo. E para que vivemos, irmãos? Olha o que o versículo 10 ele conclui dizendo assim: pois somos feitura, somos uma poesia de Deus, uma obra-prima, planejada, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual é o propósito da nossa vida, irmãos? Qual é o propósito de nós como servos, como os cristãos? Para que Deus nos chamou? Para que Deus fez todo esse trabalho em nós? Para que nós, irmãos, praticássemos estas boas obras. As obras, irmãos, elas não são a causa da nossa salvação. Ninguém pratica boas obras para ser salvo.
mas elas são a consequência da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós precisamos realizar as boas obras, que não somos nós que criamos, não somos nós que fazemos. Quando a gente olha, me permita utilizar aqui o Ações que Conectam. Quando a gente olha para Ações que Conectam, e vemos que muitas vezes famílias são atendidas, famílias são abençoadas, e a gente pode pensar, e nós podemos imaginar, ó, essas coisas a ADR criou, a ADR planejou para que as famílias elas fossem atendidas. Mas não é verdade, irmãos. Essa boa obra está preparada de antemão, porque Deus falou que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ela já está preparada desde a fundação para que andássemos nela. Então, quando a gente faz as boas obras, nós só estamos cumprindo aquilo que já foi designado por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Para que vivemos, irmãos? Nós vivemos, você, eu, todos nós que estamos aqui, nós fomos salvos para servir, irmãos. Nós fomos salvos para fazer. Nós somos salvos, irmãos, para realizar as boas obras, as quais Ele mesmo já preparou. A verdadeira fé, irmãos, ela gera fruto. E é interessante quando você olha o versículo de número 9, ele diz assim, ó: não das obras, para que ninguém se glorie. Então, a impressão que muitas vezes alguém pode ter, irmãos, é que um crente não precisa ter boas obras. Ninguém é salvo por obra, então não precisa fazer nada. Se as obras não salvam, para que eu vou fazer alguma coisa? Aí o apóstolo diz assim, né? Ó, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Então, irmãos, as obras, elas são de fundamental importância para que a gente cumpra, para que a gente execute, para que a gente faça. A aplicação da fé, como eu disse, ela gera frutos. Você foi salvo para andar pelos caminhos das boas obras. Quais são essas obras? Ou, pelo menos, quais são algumas dessas obras, irmãos? Eu vou falar aqui de pelo menos 5. Atos de amor e serviço para com o próximo. Quantas vezes nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós ignoramos, nós rejeitamos a necessidade do próximo. E quantas vezes nós achamos que a necessidade do próximo é só a questão da alimentação, quando muitas vezes o próximo, ele vai precisar do nosso ouvido. Quando muitas vezes o próximo, ele vai precisar da nossa oração. Quando muitas vezes o próximo, ele vai precisar da nossa presença. Às vezes em silêncio. Eu me recordo uma vez, irmãos, no ano janeiro de 2012, eu tinha
novembro tinha sido o meu aniversário de 25 anos de casado. E nós havíamos voltado de uma viagem que foi muito bacana que nós fizemos. E quando chegou em janeiro, irmãos, nós estávamos na minha casa e entraram na minha casa 5 elementos armados e levaram tudo, irmãos. Levaram televisão, forno micro-ondas, levaram muitas coisas, e quando eu comentei com alguns amigos o que tinha acontecido, no outro dia, os amigos estavam em casa. Puf, chegou todo mundo. Alguns com palavras de consolo, outros com palavras de perseverança, outros com a palavra de Deus para que eu não desanimasse mediante aquela circunstância, aquela situação, outros se colocando à disposição até financeiramente. Graças a Deus, irmãos, eu me senti acolhido, eu me senti abençoado, eu me senti amado pelos meus irmãos. Então muitas vezes, irmãos, atos de amor e serviço ao próximo, se você pode, meu irmão, projeta para a gente aí Gálatas 5:13. Nós precisamos, irmãos, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sejam antes servos um dos outros pelo amor. Então, irmãos, você foi chamado para praticar as boas obras. Qual um segundo serviço que a gente pode ter, irmãos? Testemunho e proclamação do Evangelho. A gente tem um hino na harpa, eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir porque ele encaixa bem aqui no que eu estou falando. Tem um hino na harpa que a gente canta, e a gente canta de peito cheio, e diz assim, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí lá, ó. Se lá para o deserto Jesus. Amém. Será se ele quiser me mandar para o deserto? Eu não vou nem na feira de terça-feira. Será que se ele quiser me mandar para o deserto eu vou? Mas nós precisamos, irmãos, nós fomos salvos, nós fomos tirados da condição de morto, nós fomos tirados da condição de escravo, para testemunhar, para falar que Jesus é a solução desse país, Jesus é a solução desta nação. Muitas pessoas, irmãos, depositam a sua confiança, a sua esperança num político. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém vai resolver o nosso problema. Quem vai resolver o nosso problema se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em quem a nossa esperança deve estar depositada. Glórias a Deus. Nós devemos, irmãos, um outro serviço que nós devemos realizar, outra obra que nós devemos realizar, é a prática da justiça e misericórdia. Quantas vezes, irmãos, nós somos rápidos no nosso julgamento? Quantas vezes nós somos rápidos para condenar um irmão? Quantas vezes somos rápidos para empurrar alguém ladeira abaixo?
Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma coisa que a gente tem que praticar, irmãos. Misericórdia é algo que a gente tem que, a justiça ela precisa ser praticada. Nós não podemos, irmãos, queremos condenar alguém muito rápido, não. Nós precisamos, irmãos, praticar a justiça e a misericórdia. Uma outra obra, irmãos, que nós fomos chamados, nós fomos salvos, e essa boa obra, ela foi preparada de antemão para que andássemos nela. É a obra da santidade e obediência no dia a dia. Nós somos chamados, irmãos, para sermos santos. Nós somos chamados para santificarmos a nossa vida. A palavra do Senhor diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra, irmãos, ela não é minha. Essa é a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É por isso que nós fomos ressuscitados, por isso que nós temos vida com Cristo. E por último, irmãos, que eu quero falar para os irmãos: exercer os dons espirituais para a edificação da igreja. O que queima no teu coração, meu irmão? Não é possível você olhar para Deus e dizer que nada queima no seu coração. Algumas pessoas, algum tempo atrás, diziam assim: não, eu sou membro de banco. Já ouviram essa expressão? Eu sou membro de banco. Membro de banco, irmãos, é parafuso, é pé, é encosto, é assento. Isso é membro de banco. Nós não, irmão, nós fomos chamados para realizarmos a boa obra, aquilo, para exercer os dons espirituais que Deus tem nos chamado para que exerçamos. Foi para isso que Ele nos tirou, irmãos, do mundo. Muitas vezes nós não compreendemos, nós não valorizamos a questão de a gente estar morto, de a gente ser escravo. E olha a condição que Ele te trouxe. Olha para você hoje. Olha para você agora. Faça uma análise aí com você. Será que a gente pode cantar aquele hino? Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Será que nós podemos cantar? Será que nós somos livres para adorar, para bendizer, para servir ao Senhor? Será, irmãos, que quando a gente anda pela rua, será que quando a gente passa pela rua, alguém diz assim: olha, ali vai um servo do Senhor? Eu falo para os irmãos com toda sinceridade, irmãos, eu fico preocupado quando passa muito tempo que eu entro em algum lugar, algum estabelecimento comercial, em qualquer lugar, que alguém não pergunta assim para mim: o senhor é crente, não é? Eu fico preocupado, irmãos, porque Cristo, Ele habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. As minhas ações, as minhas atitudes, glórias ao nome do Senhor, elas precisam enaltecer o nome do Senhor. Uma nova vida com um novo propósito, irmãos. Foi para isso que Ele nos chamou. Efésios de 2, apresenta uma linha, irmãos. Ele apresenta, Efésios de 2, 1 a 10, ele apresenta uma linha do tempo espiritual. Se você parar para analisar o que o Senhor está me usando para falar nesta manhã, antes a gente era morto, escravo,
e perdido. Essa era a nossa situação, morto, escravo, perdido. Aí Deus, o que aconteceu? Deus interveio. Deus interveio com graça, amor e poder. E por último agora, nós somos uma nova criação, com um chamado real para andar e realizar as boas obras. Esse é um, né? E para a gente encerrar, irmãos, você não foi salvo por causa das boas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Então eu gostaria que você refletisse nessa manhã, que você pensasse nessa manhã: o que eu tenho feito, o que a transformação de Deus na minha vida tem me gerado a fazer. Mas não é uma obra, irmãos, vamos voltar, não é uma obra que eu quero, é uma obra que está preparada de antemão. Eu preciso ter esse discernimento. É uma obra que está preparada de antemão. Viva como quem foi feito por Deus e para Deus. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo que quando nós praticamos as boas obras, nós não estamos apenas servindo o nosso próximo. Quando nós realizamos as boas obras, irmãos, nós estamos glorificando a Deus. Quando fazemos as boas obras, nós exaltamos, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos conceda, irmãos, a capacidade de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele quer utilizar a minha, sua, nossa vida. Juninho, me permite mais 2 minutos. Uma certa feita, estávamos eu e minha esposa, a gente vinha voltando, era próximo, eu não vou lembrar exatamente o ano, irmãos, era próximo de Natal, e a gente vinha voltando de algum lugar, já era tarde da noite, e eu estava passando ali em Pirituba, e eu falo para os irmãos, eu não tenho, irmãos, eu não tenho R$1 na minha carteira, irmãos. Não tenho R$1, eu não ando com dinheiro. Hoje o negócio do cartão de crédito, cartão de débito, Pix, tal, não sei o que, você não anda mais com dinheiro. Só que naquele dia, irmãos, eu não sei porquê, eu tinha sacado um dinheiro do banco e estava com dinheiro na minha carteira. E a gente vinha voltando e estava meio frio. Estava um dia um pouco mais frio. E nós passamos ali na região de Pirituba e eu vi uma mulher que ela estava com uma criança. E me parece assim, deu a entender que ela estava catando papelão. E eu passei por aquela mulher, o Espírito de Deus falou no meu coração: volta, dá R$50 para aquela mulher. E eu tinha dinheiro na minha carteira. Volta e dá R$50 para aquela mulher. E aí eu continuei andando com o meu carro. Chegou no farol, irmãos. Parei o carro no farol. O Espírito de Deus: volta e entrega R$50 para aquela mulher. O farol abriu e eu fui embora. Quando chegou ali próximo do pronto-socorro de Pirituba, tem um retorno ali, o Espírito de Deus falou: volta e entrega os R$50 para aquela mulher. E eu fui embora para minha casa. No outro dia, irmãos, quando eu acordei, eu chorava de um jeito inexplicável e pedia misericórdia a Deus,
por não ter dado ouvido à voz do Espírito Santo. Então, irmãos, que a gente possa aprender com os nossos erros, e que nós possamos ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus falar e colocar no seu coração. Que você não endureça o seu coração. E eu digo aos irmãos, com toda sinceridade, nesses 40 anos, irmãos, eu aprendi a discernir a voz do Espírito Santo. E naquele momento eu sabia quem estava falando comigo. E eu sei a quem que eu resisti e a quem eu deixei de obedecer. Não foi uma coisa da minha cabeça. Não foi uma coisa que eu pensei, que eu imaginei. Não foi uma coisa porque eu vi a mulher, não. Foi o próprio Deus falando comigo e eu endureci o meu coração. Então, irmãos, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu gostaria, com a permissão do pastor Juninho, pastor Wagner, convidar você para que você se colocasse em pé. Que você pudesse nesse momento orar a Deus juntamente comigo e pedir ao Senhor que Ele te possa fazer reconhecer quem você era, qual era a sua situação, o que Deus fez por você e como você tem andado e se colocado na presença do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu ergo a minha voz nesse momento, Pai, para te bendizer, para te agradecer, Deus, porque mesmo eu estando morto, o Senhor, através de Jesus Cristo, me resgatou, me revivificou. O Senhor me deu vida, Pai. O Senhor me libertou da escravidão. O Senhor me fez assentar entre os príncipes. O Senhor tem uma promessa, que um dia, lá na eternidade, ela revelará o grande poder da sua graça sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Porque foi o teu amor que fez isso, Pai. Foi o teu amor, Pai, que nos resgatou. Foi o teu amor que nos salvou, Pai, independentemente das circunstâncias, independentemente, Senhor, daquilo que tem chegado às nossas mãos, Pai. Nos dá graça, nos dá sabedoria, Senhor, para realizarmos as obras as quais o Senhor já tem preparado. Coloca, Senhor, na nossa mente de não andarmos mais segundo a carne, Senhor, mas andarmos segundo a Tua palavra, pelo Espírito Santo, cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos para a oração, desperta-nos, Senhor, para a leitura da Tua palavra, para o estudo da Tua palavra, Senhor. Nos aproxima de Ti, ó Pai, a cada dia. Dá-nos intimidade, Senhor. Que não sejamos, Senhor, rebeldes ao ouvir a voz do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Peço, Senhor, abençoa cada família aqui representada nesta manhã, Deus. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, Pai, ela seja, Senhor, estabelecida na vida de cada um. E eu creio, Senhor, como diz a Tua santa palavra, que a Tua palavra ela nunca volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. E eu peço, Senhor, nesta manhã, trabalha na vida, no coração e na mente de cada irmão que aqui está, Senhor. É o que eu te peço, Pai, agradecido, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, que vive e reina para todo sempre. Amém.